Então vamos para o segundo vídeo sobre arquétipos. Quanto mais arcaico o arquétipo, mais força ele tem. Porque imagine, o arquétipo, ele traz a força lá da construção do mundo e da humanidade. Porque ele traz a repetição típica, né, desses comportamentos e dessas vivências da vida desde que existe o ser humano, desde que existe o primeiro ser na Terra, desde a construção do mundo. Então, quanto mais antigo for o arquétipo, mais força ele tem. O arquétipo é a repetição de situações de vivências da vida, né? A repetição. Então, o parto, que é algo mais arquetípico que o parto? O parto existe desde que a humanidade existe. Nós mulheres geramos e nós mulheres parimos. Então, quanto mais velho, mais arcaico o arquétipo, mais força ele tem. E lembrando que ele é a repetição de comportamentos. E essa repetição vem desde os primórdios. Os arquétipos, eles são raízes, eles estão lá na nossa estrutura. Eles que dão base para as nossas relações, para os nossos relacionamentos humanos. Quais os arquétipos que mais afetam o ego? Grande mãe, o arquétipo do pai, da persona, sombra, ânima, ânimos, o arquétipo do herói e o arquétipo do self. Esses são os arquétipos que mais afetam o ego. O arquétipo da grande mãe, que a gente vai estudar bastante, né? Nesse curso nós veremos vários arquétipos ligados à grande mãe, com as deusas. O arquétipo do pai também, que a gente encontra muito forte nos mitos, nos contos de fada, como por exemplo os deuses, que trazem os comportamentos dos pais. No Olimpo a gente tem Zeus, como é que é o pai Zeus? E será que aqui na Terra eu conheço algum pai que pareça também com Zeus? Temos o arquétipo da persona. O que é a persona? A persona é aquela máscara que eu uso para que eu possa ser aceita, muito bem aceita na humanidade. Então, eu tenho a persona da boazinha, eu tenho a persona da professora, eu tenho a persona da terapeuta. Então, as personas que a gente precisa usar para que a gente seja aceita na sociedade. E aquele que não tem personas e que não usa as personas não tem saúde mental. É aquele caso, por exemplo, dos doentes mentais, onde existe uma mistura, onde não tem separatividade. Então, eu sou uma prostituta dentro de uma igreja, no meio do ritual de uma missa, ou eu sou um palhaço no meio de um funeral. Não tem separatividade, a pessoa não tem consciência de quais os lugares, os momentos em que ela usa aquela persona. Então, só para vocês verem o quanto que a persona é um arquétipo muito importante para nossas vidas. O arquétipo da sombra. Jung afirma que está na sombra tudo aquilo que a sombra é aquilo que é inconsciente, aquilo que nós não conhecemos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse conceito do arquétipo da sombra, porque muita gente acha que sombra é defeito e não é. Lá no arquétipo da sombra existem muitos talentos nossos que a gente não sabe nem que existem, nem que nós temos. Existe um potencial criativo, existem muitas coisas boas nesse arquétipo, existem muitas coisas boas na sombra. Goy nos afirma que os nossos amigos nos mostram o que devemos fazer e que os nossos inimigos nos mostram o que temos que fazer. Então, refletindo sobre essa frase, quando nós conhecemos a sombra, nós vamos perceber que lá tem muita
coisa incrível para a gente usar, para que a gente possa fazer. Por exemplo, de repente, um talento que eu tenha de escritora está lá na sombra. Quando eu trago aquilo para a luz, e a sombra até então seria uma inimiga, porque eu tenho medo do que está lá e eu acho que ela me faz mal. Não, e essa sombra, que muitos têm como inimiga e não é, nos diz, refletindo sobre essa frase de Goy, o que nós temos que fazer. Temos os arquétipos da ânima e de ânimos, né? A ânima, que é o aspecto feminino que habita no homem, e o ânimos, que é o aspecto masculino que habita em nós, mulheres. Então, por exemplo, um homem pode estar entrando em contato com o arquétipo da ânima quando ele tem sonhos com mulheres. Às vezes ele pode estar sonhando o tempo inteiro ele pode estar sonhando com uma feiticeira e de repente aquilo é a ânima dele, é o aspecto feminino dele. A mesma coisa a mulher, ela pode estar sonhando ou pode estar tendo pensamentos recorrentes de um homem guerreiro, um caçador com arco e flecha. Ela pode estar entrando em contato com ânimos dela, com o arquétipo ânimos. E temos um arquétipo muito importante também, que é o arquétipo do herói, que é esse arquétipo que geralmente a gente começa a desenvolver uma idade muito, muito forte ali na adolescência, em que é um arquétipo que nos traz a autoafirmação, a coragem, a força da ação. E esse arquétipo que nos diferencia dos nossos pais. É o arquétipo em que faz com que nós entendamos que nós não somos os nossos pais, que nós temos a nossa independência, a nossa personalidade independente dos pais. E por último, o self, que é o arquétipo si mesmo. O arquétipo do self é o nosso centro, é aquele eu maior que nos mostra o caminho que a gente tem que seguir. É aquilo mais profundo, aquilo que está mais profundo em nós. E a gente projeta geralmente esse arquétipo do self, por exemplo, em instituições religiosas, os deuses, projetamos no velho ou na velha sábia, projetamos no chefe do Estado, projetamos geralmente em pessoas de prestígio. E a gente precisa ter muito cuidado com essa projeção, porque a gente pode projetar o self também numa teoria, num professor. E quando a gente projeta esse self, aquilo se torna algo sobrenatural. É como se para nós o dinheiro que a gente está projetando o self, ou o carro, ou o professor, ou a teoria, tivesse um poder muito, muito gigantesco, muito sobrenatural para nós. Então precisamos ter muito cuidado com essas projeções. E um arquétipo que faz a comunicação entre o nosso ego e o nosso self é justamente ânima e ânimos. Tá? Ânima e ânimos é que faz essa comunicação entre o ego e o self. Bem, agora que vocês já receberam essa gama de informações tão preciosas sobre o inconsciente coletivo e sobre os arquétipos, vamos imaginar assim que o inconsciente coletivo é a casa onde os arquétipos habitam. Portanto, não podíamos falar de arquétipos sem passar pelo conceito do inconsciente coletivo. Nós não precisaremos saber profundamente todos esses arquétipos que eu mencionei aqui, tá? Não precisamos saber profundamente sobre a grande mãe, o pai, a persona, a sombra, ânima, ânimos, herói e self. Mas é importante para o nosso estudo nós sabermos que existem diversos arquétipos, mas que alguns deles afetam mais, com mais força, o nosso ego. E no nosso curso Deusas na Rede, a grande mãe é o arquétipo mais estudado. Então, seguiremos agora a nossa jornada com o estudo dos arquétipos das deusas. Até a próxima aula.